refletir sobre o significado das provas e expiações em nossas vidas, de modo a que possamos utilizá-las para a nossa evolução. Inicialmente, vamos meditar sobre o tema, fechando os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, capaz de fazer escolhas para utilizar as provas e expiações como instrumentos de evolução. Como é para você pensar em seu livre-arbítrio e na responsabilidade que lhe cabe pelas suas escolhas? Como você sente essa realidade? Você tem feito as escolhas com base nas leis divinas em sua consciência, buscando seguir o caminho do bem? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Nos nossos encontros anteriores, nós estamos trabalhando a questão das provas e no último encontro que tivemos com o estudo reflexivo das obras de Kardec, estudamos como se acontecem as expiações. Neste encontro nós continuaremos trabalhando a questão de como funcionam as expiações e também as provas, porque não dá para separar uma da outra. A separação é apenas didática. Nós vamos adentrar agora no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 3. Um capítulo bastante reflexivo que Kardec aborda a justiça das aflições. Esse capítulo, capítulo 5, se intitula Bem-aventurados aflitos. Ele tem como base as chamadas bem-aventuranças proferidas no chamado Sermão do Monte por Jesus. E Jesus começa o Sermão do Monte dizendo dos bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição em nome dele, e são várias as bem-aventuranças. Uma delas ele fala bem-aventurados aflitos. Vamos refletir, antes de começar no texto de Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre essa palavra, bem-aventurado os aflitos. Quando nós observamos essa palavra, o que normalmente nós nos remetemos? O Lieb está dizendo que o aflito bem-aventurado é aquele que percebe já a razão pelo qual ele está passando pela aflição.
Vejamos, para ser bem-aventurados, o que é necessário? A palavra bem-aventurados ainda é vista de forma passiva pela maioria das pessoas. Basta sofrer, pronto, nós já vamos ter um lugar no céu nos esperando. Somos bem-aventurados por termos sofrido. É assim que funciona? É assim que nós temos refletido? Não. Então isso que o Lieb falou é bastante pertinente. Bem-aventurado é aquele que está no movimento venturoso, segundo o mentor Honório. O que é um movimento venturoso? A aventura é algo que gera satisfação, que gera alegria interior, que gera um estado de bem-estar. Isso é ventura. Então Jesus, quando fala bem-aventurado, Ele está nos convidando a uma ação, não a sermos passivos diante da aflição, diante da perseguição, diante da injustiça. Jamais um espírito crístico nos convidaria a uma postura sem sentido, simplesmente sofrendo uma situação sem uma razão de ser em relação àquela situação. Concordam? Então vejamos, bem-aventurados significa, num nível mais profundo, num movimento em direção à aventura. Qual seria o movimento em direção à aventura daquele que está passando por uma aflição? Por exemplo, uma expiação. Nós vimos no nosso encontro passado que as expiações são provas que Deus nos envia quando nós nos afastamos da lei de amor, justiça e caridade. Nós vimos que toda expiação é uma prova, nem toda prova é uma expiação. A expiação surge quando nós fazemos o quê? Somos submissos às leis ou somos rebeldes? Murmuramos em relação às leis. Quando nós murmuramos, num segundo momento, as expiações surgem para que nós voltemos e nos tornemos submissos às leis. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, que tipo de aflito ele está convidando? Ele está convidando a um processo de não murmurar em relação à aflição. Um processo de expiar e provar verdadeiro. Quando é que nós expiamos e provamos de forma verdadeira? Quando nós colocamos o amor sobre a dor. Quando nós aprendemos com a dor. Exatamente. Como aprendemos, e o aprendizado é exatamente o movimento de receber a dor com amor, e aí nós, ao receber a dor com amor, nós vamos fazer o que com essa aflição? Ela se torna o que para nós? Um grande instrumento de reeducação. Então o espírito que se afastou do amor entra em aflição, toma consciência de que a aflição é um afastamento da lei de amor, justiça e caridade, e amorosamente utiliza daquela aflição, daquela expiação para evoluir e crescer, se tornando uma pessoa melhor. Então é esse aflito que é o bem-aventurado. Não é qualquer aflito. É aquele que está realmente utilizando das aflições para evoluir. Então, dentro das leis que nós estamos trabalhando, lei de liberdade, lei de responsabilidade e lei de causa e efeito, é aquele que usa da sua liberdade com responsabilidade,
fazendo com que as consequências dos atos passados sejam bem utilizados agora com o objetivo de evoluir e crescer. Isso no caso das expiações, porque a expiação já não tem mais como a gente se libertar dela a não ser dessa forma. Nas provações, nós podemos escolher agir amorosamente e já aproveitar para nos educar desde a primeira vez, sem necessidade de reeducação. O processo de expiação, como nós vimos no nosso encontro passado, ele sempre será um convite à reeducação do espírito que não utilizou da lei de liberdade, do seu livre-arbítrio, para se educar desde a primeira vez. Normalmente o espírito repete muitas vezes o processo de rebeldia para que entre na expiação. Nós vimos naquela questão do Livro dos Espíritos que fala que Deus não apressa a expiação. Então nós vamos ter várias oportunidades para evoluir pelo amor. Como nós recusamos todas elas, aí vem a dor para que expiemos. Nesse momento, o que nós podemos fazer quando vem a dor? Podemos agir sem murmurar e aí nós vamos ser bem-aventurados. E se nós escolhermos outra coisa? Quando vem a dor, nós murmuramos mais ainda, porque se já murmurávamos com amor, agora que vem a dor, o que é o mais comum? Continuar murmurando, continuar revoltado perante a própria lei de amor, justiça e caridade. Nesse caso, o que acontece conosco? Então o espírito, em vez de se tornar um bem-aventurado com aflição, ele próprio se amaldiçoa, ele cria um processo perverso para si mesmo, um processo em que ele acaba por sofrer muito mais do que deveria, porque na verdade a dor, quando nós somos submissos à lei de amor, justiça e caridade, ela não vai gerar sofrimento propriamente, mas vai gerar uma reeducação do espírito. Mas o espírito rebelde, ele torna esse processo extremamente perverso, exatamente pelo desamor. Então essa é a característica daquele que não se coloca como um bem-aventurado, aquele que está em marcha, em movimento venturoso, no movimento de realmente conexão com as leis divinas na sua própria consciência, para a partir dessa conexão realmente evoluir na vertical da vida. Então todos nós temos essa opção de evoluir na vertical da vida ou continuar de forma horizontal, nos rebelando frente às leis divinas, especialmente a lei maior. Então, nesse texto de Kardec, do item 3, ele fala exatamente disso. Novamente, vamos nos reportar à linguagem do século XIX, que devemos atualizar não o pensamento kardeciano, porque o pensamento kardeciano é muito justo, mas a linguagem do século XIX para a linguagem do século XXI, como nós temos estudado. Porque Kardec fala de pecado, fala de punição, e nós sabemos que tudo isso, na verdade, foi uma transição entre a visão mais medieval da justiça divina e uma visão mais moderna, que, na verdade, dentro do conceito, o conceito é pleno. A forma do conceito, que são as palavras, ainda traz uma forma ainda do século XIX, que no século XXI não é própria. No século XX, os benfeitores já ressignificaram isso. Os espíritos superiores que se comunicaram, principalmente Emmanuel, Joana de Ângeles, Honório e outros,
século XX e XXI, tem se comunicado sem colocar a palavra punição, a palavra pecado, a palavra castigo, nada disso é colocado pelos benfeitores modernamente. Então, com esse cuidado, vamos adentrar no pensamento kardeciano, que é profundamente reflexivo. Somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Então vejamos, Kardec começa falando da bem-aventurança que nós já acabamos de comentar. Bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus. Vamos aprofundar um pouco mais aqui no pensamento kardeciano. Quando Kardec fala da vida futura, quando ele diz, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Quando começa a vida futura? Aqui e agora. Por quê? Vejamos. Jesus diz, bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus. O que nós temos estudado sobre o significado do reino dos céus? O que significa? Reino dos céus. Quando Jesus diz, buscai o reino de Deus, o reino dos céus, que é a mesma coisa, e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. De que ele está falando? Das leis divinas, que mais? Das leis divinas da nossa consciência, que mais? E das virtudes do Espírito imortal. Então vejamos, bem-aventurados os aflitos, porque dele é o reino dos céus. Kardec, ao falar da vida futura, do que ele está falando propriamente? De um processo de expectativa da vida futura ou de uma construção da vida futura? Construção da vida futura. Por quê? Se nós levarmos em consideração a passividade, basta que eu esteja aflito para que eu tenha o reino dos céus, como muita gente pensa, seria um convite a quê? Jesus estaria fazendo um convite a quê? A preguiça, ao menor esforço, né? Ou nenhum esforço, como gosta a maioria, e simplesmente quanto mais sofrimento, melhor, né? Porque aí já vou lá para o 7º céu, não vou nem para o primeiro. Não tem, as pessoas não dizem que são 7 céus, na verdade é uma mitologia, já vai lá para o 7º como um foguete, quanto mais sofrimento, melhor. Então seria um processo de simplesmente focar no sofrimento. Então, se o sofrimento gerasse esse reino dos céus de forma passiva, quem causa sofrimento seria um benfeitor, não seria? Um ritre da vida seria uma coisa maravilhosa, porque quanta gente sofreu na mão desse homem. Então, tudo que ele fez seria uma benfeitoria. Então, vejamos que essa proposta nada tem de passiva, porque iria justificar o injustificável. Iria justificar o passivo que vai evoluir, vai para o reino dos céus simplesmente de uma forma expectante, passiva, e do causador de sofrimento, que seria um benfeitor, porque ajudaria aquele outro a ir mais rápido para o reino dos céus.
trazendo da alegoria para a vida real, reino dos céus não tem nada a ver com o céu hipotético, com o céu teológico, como muita gente ainda pensa, ainda hoje. O céu teológico, aquele céu que tem lá o velhinho, que é Deus, que tem anjinhos tocando harpa, que tem, que mais? Uva para a gente comer, da melhor qualidade. Isso é o céu dos chamados cristãos, né? Que é o céu judaico-cristão. O céu dos muçulmanos tem outro tipo de conotação. O céu de outras religiões é diferente. Mas na cultura judaico-cristã o céu é esse. Aquele velhinho cheio de anjos, tocando harpa, e a gente vai ficar comendo uva lá até enjoar, né? Porque só tem isso para fazer, ouvir harpa e chupar uva. Imagina, por toda a eternidade, sem fazer nada, seria um suplício eterno. Esse é o céu teológico, mitológico, que não tem nada a ver com a proposta de Jesus. Então nós acabamos de ver que o reino dos céus é exatamente a conexão com as leis divinas, a justiça divina, que são as suas leis, o desenvolvimento de virtudes dentro de nós. Então, se na vida futura nós vamos obter as recompensas, como diz Kardec, pelas aflições, quando começou essa recompensa? Aqui e agora. Por quê? Quanto mais virtudes nós vamos desenvolvendo, o que vai acontecer com as aflições? Elas diminuem, elas tomam outro sentido. Qualquer aflição vai ser bem-vinda no sentido de que nós estamos reparando débitos perante a nossa consciência. Todo o processo de expiação é um convite dentro de que lei? Ele está ligado à lei de causa e efeito, mas uma outra lei também. Ligado à lei de justiça também, mas uma outra lei específica. Está ligado à lei de responsabilidade também. Lei da reparação. A lei da reparação se dá em 3 etapas, nós já vimos aqui: arrependimento, expiação e reparação. Então, quando o Espírito ele faz esforços para receber as situações aflitivas, fazendo exercícios para conectar com as leis divinas na sua consciência e desenvolver virtudes, o que ele está fazendo? Expiando. Vamos recordar o conceito de expiação? O que significa expiação? O prefixo ex significa extrair, pia, pureza. Ação para extrair a pureza. Então, expiação é extrair a pureza. A pureza está onde? Na essência divina que somos, na essência de amor que somos. Então, extrair a pureza é aprofundar no sentimento de amor. Que amor é esse? Qual que é o mais significativo e mais importante? O auto-amor, né? O amor a si mesmo. Ninguém consegue expiar se não fizer um esforço grande de auto-amor. Porque é isso que vai fazer com que nós nos tornemos bem-aventurados. Aí Kardec começa a dizer que não faz sentido a gente sofrer para ser feliz. É verdade, não é? Imagina, Deus que é todo amor, quanto mais sofrimento, mais você vai ser feliz. Será que essa proposta seria divina? Jamais. Né? Aí a pergunta que Kardec faz também é muito lógica. Por que sofrem uns mais do que os outros? Porque uns murmuram, outros não. Passa por isso também, mas é mais profundo ainda. Vamos seguir que a gente vai entender melhor.
Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Então, outra pergunta muito interessante e inteligente. Muitos nascem na miséria e outros na opulência. Por que disso? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, num mundo de contraste como o nosso, em que há uma minoria que detém muita riqueza, inclusive muita riqueza desviada de recursos públicos, como nós vemos no nosso país, desviada do suor e do sangue de muitas pessoas que falta o necessário para que outras vivam numa abastança enorme. Por quê? Se Deus é amor, é soberanamente justo e bom, é onisciente, onipresente, onipotente, por que Ele permite tudo isso? Porque estamos no mundo de provas e expiações? Então é por causa do mundo, não é por causa de nós? Não confundamos a causa com o efeito. O fato do nosso mundo ser de provas e expiações é efeito. Efeito do quê? Dos habitantes que fazem o mundo. Não é a terra que é simplesmente assim, porque é assim. Porque nós, habitantes, estamos num processo de provas e expiações. Mas por que tanto contraste? Vamos continuar para entender melhor. Vejamos que Kardec está fazendo aqui perguntas bastante reflexivas. Quando as pessoas falam que nós estamos inventando um estudo reflexivo, aqui Kardec está fazendo um estudo profundamente reflexivo. Basta ter olhos de ver. Não está fazendo? Ele está fazendo perguntas com base na realidade, na prática diária de todos nós. São perguntas que filósofos de todas as épocas têm feito ao longo da história da humanidade. E poucos aqueles que souberam responder essas perguntas. São perguntas que quase todas as pessoas fazem diariamente. Pode fazer de forma um pouco diferente dessas. Mas por que de tanto sofrimento? Por quê? Qual é o sentido da vida assim, dessa forma que temos aqui? Muitas pessoas, inclusive, vão à descrença, negam Deus totalmente, exatamente por causa desses contrastes. Mas por que negam Deus? Porque são poucos aqueles que vão fundo para compreender o sentido de tudo isso. A maioria fica focado nos dogmas religiosos. E os dogmas religiosos estão centrados em quê? Na lei natural ou naquilo que os homens, com suas idiosincrasias, com seus costumes, criaram. Está focado naquilo que os homens criaram para manipular a consciência nas várias religiões. E essas concepções religiosas dogmáticas, para as pessoas que pensam, que refletem, acabam levando muita gente ao ateísmo, muita gente a duvidar de tudo que é espiritual, exatamente por causa dos dogmas. Kardec logo em seguida vai adentrar nos dogmas. Vejamos aqui. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus.
Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. É esse o conceito que a doutrina espírita tem de Deus. Deus é todo-poderoso, toda justiça, toda bondade, né? E jamais age com imparcialidade, com parcialidade, melhor dizendo, ele é sempre imparcial e nunca caprichoso. Não, eu vou escolher esse aqui para sofrer e esse aqui para ser feliz. Se Deus fizesse isso, ele não seria toda justiça e toda bondade. Por que escolheu eu e não o meu vizinho, né, para sofrer? Pensaria aquele que está passando por um sofrimento, ele pode pensar isso. Porque na visão dogmática religiosa, o que os dogmáticos religiosos que não aceitam a reencarnação dizem? Exatamente isso. Deus escolheu você para sofrer. Mas por que escolheu eu e não fulano de tal, que é tão mal? E eu que busco ser bom, Deus me escolheu para sofrer. E fulano de tal, que é tão mal, passa por situações de ausência total de sofrimento. Kardec, nesses textos que nós vamos estudar hoje e no próximo encontro, provavelmente, ele aborda exatamente isso. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então aqui Kardec está falando de quê? Esse parágrafo aqui do item 3, de que ele está falando? Da lei de causa e efeito. Da lei de causa e efeito, por quê? A lei de causa e efeito está intimamente ligada a que lei? Lei de liberdade? Está também, mas ela não, a intimidade dela é com outra lei. A lei de justiça, ou a dimensão justiça da lei maior, né? Por isso ele diz, Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então a dimensão justiça da lei de maior determina que tudo seja justo. Não há nada que seja injusto. Se nós não conseguimos ver a justiça, significa o quê? Está acontecendo o quê? Quando nós não conseguimos ver nas coisas à nossa volta a justiça, significa o quê? Que está acontecendo o quê? Que nós estamos num processo de ignorância em relação às leis. Hoje, depois de mais de 150 anos de doutrina espírita, justifica permanecer nessa ignorância? Não justifica mais, por isso que Kardec fala, a humanidade, ele está falando num texto do século XIX, a humanidade já madura para compreender as leis, compreender os ensinamentos de Jesus, que conforme a questão 627 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores vieram para tornar explícita aquilo que Jesus falou de forma alegórica. Então, aqueles de nós, que é a grande parte da humanidade, inclusive dentro do próprio movimento espírita, que permanece ignorante, está fazendo o quê consigo mesmo? Está murmurando, né? Essa ignorância gera o estado de rebeldia, que é o murmúrio, de você não se conectar com as leis divinas na consciência. Então isso é muito sério. Quando os benfeitores, na questão 627, dizem que eles vieram, os espíritos superiores estão nas nossas vidas
para nos explicar as leis divinas, para que nós possamos respeitá-las e vivenciá-las, é muito séria essa questão. E tem a ver com isso aqui que nós acabamos de refletir. A revelação que o Espiritismo nos gera, nos permite acessar por meio das palavras dos Espíritos, como diz Kardec. Então nós temos um manancial muito grande de ensinamentos. Para quê? Para que nós possamos refletir profundamente e superar definitivamente a ignorância. Não há efeito sem causa, e toda causa é eminentemente justa. Se eu em algum momento estou vendo injustiça, é porque eu não estou adentrando profundamente nas causas. E aí eu vejo injustiça onde não deveria estar vendo injustiça, por ignorância. Mas a maior ignorância qual é? Aquela do desconhecimento, de não ter acesso, ou a ignorância de ter acesso e não adentrar no conhecimento profundo. Essa é a pior. As duas são ruins, né? Por quê? Hoje ninguém pode alegar ignorância, a não ser aqueles países totalmente fechados, que existem ainda muito na Terra. Nós estamos falando da realidade no Brasil. Quem é que poderia alegar no Brasil, hoje, que desconhece algo chamado Espiritismo? É aquilo que nós estamos falando. A pessoa tem a oportunidade de deixar de ser ignorante, mas continua sendo ignorante por preguiça moral. Isso acontece fora do movimento espírita. Agora, o que é pior? Acontece com aqueles que estão dentro do movimento espírita. Permanecem imaturos porque não se dispõem a amadurecer. Os espíritos superiores vão nos provocar o amadurecimento, produzir de alguma maneira o amadurecimento, ou eles vão nos convidar sempre a amadurecer? Eles nos convidam sempre, é o que Kardec está colocando aqui. Se nós estivermos suficientemente maduros, nós vamos compreender todas as orientações dos Espíritos, os ensinos de Jesus, que esses Espíritos superiores vêm para nos explicitar, e vamos seguir numa direção muito mais justa. Nós vamos agora adentrar no capítulo 5 do Evangelho, nos itens 6 a 10. Vamos começar e vamos terminar no nosso próximo encontro. Os itens 4 e 5 nós já estudamos, as causas atuais das aflições. Nós vimos que as causas atuais das aflições são processos de reprovação, as provas. Nós reencarnamos, trazemos as provas. As provas são as experiências de desafio da vida. E por rebeldia, o que nós fazemos? Nós nos recusamos a aproveitar as experiências de desafio para transformá-las em experiências de aprendizado. Podemos criar muita dor com isso? Muita dor. Essas dores são inevitáveis? Não. Por que não são inevitáveis? Porque se nós utilizarmos as provas para trabalhar nas experiências de aprendizado, o que vai acontecer? Nós vamos evoluir gradualmente e não vamos sofrer. É essa a forma que Deus se utiliza para a nossa melhoria. Quando nós não acolhemos as provas, nós murmuramos, e aí nós vamos criar as aflições atuais, que são as dores reprovacionais. Existem as dores expiatórias,
que são das causas anteriores, e as dores reprovacionais, que são resultado da forma como nós estamos lidando nesta encarnação. Antes de adentrarmos o conteúdo que vamos trabalhar, se na nossa vida, num planeta como o nosso, é um misto de expiações e provas, o que podemos aventar de possibilidades para esta existência no sentido das aflições? Que existem aflições inevitáveis, existem aflições evitáveis. Se nós formos espíritos mais dóceis, o que pode acontecer? As provações, nós vamos passar por elas tranquilamente. E as expiações, o que vai acontecer conosco? Com base em tudo que nós já refletimos hoje, nós entraremos num processo amoroso de colocar o amor sobre a dor e suavizaremos as expiações. Vejamos que as expiações não têm como ser impedidas, elas podem ser suavizadas. Então, quem está num processo de expiação, e praticamente não há quem não esteja na Terra num processo de expiação, salvo poucas exceções, pode suavizar as expiações. E pode, no caso das provações, fazer esforços para aprender com todas elas e não passar pela dor reprovacional. Então, nós vimos a dor reprovacional nos encontros anteriores. Hoje vamos trabalhar a dor expiatória, que provém das causas anteriores, de outras existências. Aquilo que aconteceu em outras existências, nós não temos como mudar. Então, toda a consequência dos atos de outras existências, nós não temos como mudar. O que nós temos utilizando a lei de liberdade e a lei de responsabilidade? O que nós podemos, utilizando a lei de liberdade e de responsabilidade, com base na lei de causa e efeito? Podemos suavizar, exatamente. Então, utilizar da nossa liberdade de escolha para receber todas as aflições das expiações com mansidão e humildade. Então, entra 3 virtudes. Já falei 2, qual é a outra? Quais as 4 virtudes que vão nos auxiliar a tornar suave as nossas expiações? Amor, de que tipo? Alto amor. O que mais? Está faltando mais uma? Sentimento de aprendiz, exatamente. Então, alto amor, sentimento de aprendiz, mansidão e humildade. Porque aí o que acontece? Quando a aflição expiatória vem, nós acolhemos a aflição para aprender com ela, e não para blasfemar frente à vida, para nos rebelar frente à vida. É o que Kardec vai abordar aqui, nesses textos que trabalharemos a partir de agora. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho, e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos, e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual
para merecer sem compensação tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põem à mercê da comiseração pública. Então vamos voltar aqui para refletir o que Kardec está abordando nesse parágrafo. Então nós temos uma série de circunstâncias que, na aparência, como diz Kardec, são situações fatais, que a pessoa não tem como mudar. Se a vida fosse apenas uma só, como dizem os religiosos dogmáticos, os cristãos dogmáticos, que dizem que Deus cria o espírito junto com o corpo. Então, quando alguns dizem que Deus cria o espírito na hora da concepção, outros na hora do nascimento. Mas, junto com o corpo, seja na concepção, seja no nascimento, aquele é um espírito, entre aspas, 0 quilômetro. Nunca viveu antes, não tem nenhuma experiência de vida e vai ser criado por Deus para vir ao mundo. Só que Deus coloca ele num corpo de um débil mental, com uma debilidade mental, um problema sério no cérebro, que esse espírito vai ocupar um corpo danificado. Deus coloca uma criatura que ele acabou de criar para nascer lá num lugarejo miserável da África, que não tem, às vezes, a mínima condição de vida biológica, quanto mais outras condições. Falta água, falta comida, falta tudo. E coloca uma outra pessoa na mesma condição para nascer num país riquíssimo como os Estados Unidos, que só de comida se joga fora diariamente toneladas e toneladas. Seria uma fatalidade isso? Seria uma fatalidade profundamente injusta, se assim fosse. Por isso que Kardec diz aqui, parece atingir como por uma fatalidade, a pessoa não fez nada para merecer aquilo. Então, se ela não fez nada para merecer aquilo, de onde que está vindo? De Deus. Deus é que é um homem, um ser extremamente maquiavélico que vai lá, não, esse aqui vai passar muito bem, comer de tudo que tem de melhor, esse aqui vai passar fome, esse aqui vai ser extremamente inteligente, esse aqui vai ser débil mental. Imaginemos Deus escolhendo cada pessoa para passar por uma situação de prazer ou de dor, simplesmente pela escolha dele. É outra concepção. Porque os pais merecem o castigo. Então, porque os pais merecem o castigo, o filho vai ser castigado junto? Porque quem é que está sendo castigado? É o pai ou o filho? Se o filho nasce idiota, entre aspas, se houvesse castigo, seria um castigo para o filho. O pai sofre junto, mas seria muito mais para o filho, não concordam? Então, não faz sentido. Então, Kardec relata aqui flagelos naturais. Tem gente que nasce em Cuiabá, nem enchente tem mais, depois que fizeram a represa aqui do Manso, não tem mais enchente, não tem furacão, não tem uma série de flagelos naturais, nós não temos. No máximo uma inundaçãozinha quando chove demais, mas é muito raro aqui. Aí outra pessoa nasce lá numa ilha da Polinésia, que tem furacão, tufão, tem tudo que... Até as ilhas estão sendo ameaçadas de serem submersas no mar. E aí? Então Deus nos escolheu para nascer aqui em Cuiabá, ou para viver aqui em Cuiabá, de uma forma muito sem flagelos naturais, e outras pessoas para viver com flagelos naturais, como o pessoal lá da Flórida, que morre de medo de um furacãozinho, né? O pessoal lá está nos assistindo agora. Então, de vez em quando, vem uns furacões que arrebata até a casa das pessoas lá.
ou os tornados, que também são muito comuns lá naquela região. Os Estados Unidos, como praticamente todo, tem. Então, enfermidades de nascença, outra situação, a pessoa nasce com uma doença genética. Então Deus escolheu aquela pessoa para ter a doença genética. Deformidades, um nasce todo aleijado, todo torto, com o corpo deformado. A idiotia, o cretinismo. Então, os que nascem nessas condições, diz Kardec, certamente nada hão feito na existência atual para merecer aquilo. Porque elas já nascem assim, no caso das enfermidades de nascença, nascem naquele lugar que tem flagelos naturais quase constantes. Podemos dizer, mas a pessoa que nasce num lugar, ela pode mudar para o outro. Não é tão fácil assim, mas pode. Mas se todo mundo que nascesse num lugar onde tem flagelos naturais, mudasse para os outros lugares, faltaria espaço para todo mundo. Então, não é dessa forma simplista que se resolve o problema. Vamos ver a causa do problema. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Vejamos que são perguntas muito reflexivas que Kardec está fazendo. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecem sofrimentos? Então, do ponto de vista da justiça, se não houvesse uma causa anterior, seria profundamente injusto. Como diz Kardec, às vezes na mesma família, um nasce débil mental e o outro nasce super inteligente. Não acontece na mesma família? Acontece. Crianças que têm, com 2, 3, 4 anos ou menos, têm cânceres devoradores, gera problemas sérios e vão à desencarnação depois de 2, 3 ou um pouco mais de anos em profundo sofrimento. Por que disso tudo? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Então vejamos a lógica que Kardec vai fazendo a abordagem dos conceitos. Então nenhuma filosofia conseguiu resolver essa questão desses contrastes que nós temos no nosso planeta. As religiões dogmáticas, elas, em vez de esclarecer, acabam gerando mais confusão, inclusive nos próprios dirigentes dessas religiões, aqueles que são mais conscientes, eles ficam sem ação. Recentemente, conversando com um líder religioso, ele perguntando coisas bem básicas sobre a justiça divina, que a religião dele não sabe explicar, e uma pessoa, um cristão de verdade, mas que diante de muitas situações do cotidiano, do dia a dia, fica sem palavras até para consolar os fiéis daquela religião. Isso acontece nas religiões cristãs dogmáticas, que dizem que Deus cria a alma ao mesmo tempo que o corpo. São espíritos completamente novos. Só vão ter essa existência, nunca mais terão outra, nunca tiveram outra e estão ali. E quando é uma situação de sofrimento, como explicar para uma pessoa que há bondade e justiça naquele sofrimento que ela está passando? Como explicar para uma mãe de uma criança de 3 anos com câncer terminal,
que é justo o que ela está passando, que é justo aquilo que o filho dela está passando. Se nós apenas aceitarmos essa ideia de que Deus criou aquela criança para sofrer, porque ele gosta muito daquela criança. Faz sentido? Vejamos que são questões que não consolam, porque não fogem à lógica e ao bom senso. É isso que Kardec está dizendo aqui. Tem as questões várias dogmáticas, mas relacionadas a essas questões da justiça divina, são muito graves as afirmações dogmáticas, porque elas, ao invés de colocar Deus como soberanamente justo e bom, coloca Ele como um ser extremamente injusto, parcial, que escolhe uns para serem felizes e outros para sofrer. Já a explicação que os benfeitores, que os espíritos superiores deram com base na própria orientação de Jesus, é muito clara. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo a braços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa, uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Então, o espírito que ocupou o corpo de um idiota a existência inteira, ele não fez nem o bem nem o mal e passou a vida toda sofrendo. Qual é o sentido disso? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Então vejamos de que leis que Kardec está abordando aqui, gente. Quais leis que ele está? Lei de causa e efeito, que mais? Lei de justiça, que mais? Lei de reparação, que mais? Vamos enxergar as leis no texto. A lei da reencarnação. Então, diretamente essas leis. Lei de amor, justiça e caridade, lei de causa e efeito, lei da reparação, lei da reencarnação. Tá? Então, são as leis que Deus se utiliza para que aquele que sofre porque existe uma causa profunda para esse sofrimento. Nunca vai ser um capricho de Deus, uma escolha divina, mas é uma escolha de quem? Do próprio Espírito. Foi o Espírito que escolheu praticar ações que ele não gostaria que fosse feito a si. Então, por exemplo, o idiota de hoje, que nasce com uma debilidade mental, o que ocasiona esse tipo de expiação? Nós vamos ver um caso da Revista Espírita, provavelmente no nosso próximo encontro, que aborda um caso de idiotia. O que o espírito nesse tipo de expiação pode ter, só com base nas leis, não precisa nem conhecer o caso, nós vamos estudar o caso, mas sem conhecer ainda, o que nós podemos inferir pela lógica, pelo bom senso? Que ele usou mal a inteligência, né? Então, uma pessoa que utiliza da inteligência, que é a inteligência é o que do Espírito? Um atributo do Espírito. Então a inteligência é um atributo do Espírito. Quem é que ofereceu esse atributo para o Espírito? Deus. Deus que nos oferece todos os atributos como uma dádiva. O atributo de pensar, de sentir,
da vontade são atributos que Deus nos ofereceu gratuitamente, sem nós não termos mérito ainda. O desenvolvimento desses atributos e a utilização desses atributos vai depender de quê? De nós. Fazermos o quê? Conectar com as leis divinas na nossa consciência. Então, se nós estivermos conectados sempre com a lei de amor, justiça e caridade, o que nós vamos fazer com o atributo da inteligência? Com o ato de saber pensar? O que nós vamos fazer? Sempre um bom uso. Nós nunca vamos utilizar da nossa inteligência para ferir alguém, para fazer mal a alguém. Já a pessoa que não está conectada com a lei de amor, justiça e caridade, o que ela pode fazer com a inteligência? Praticar maldades que são atos que ela não gostaria que fizessem com ela. Quando o espírito cai em si, percebe essa realidade, o que ele pede? Consciente ou subconscientemente? Ele pede a reparação. Esse pedido pode ser consciente ou subconsciente, mas ele clama por reparação. É aí que entram as expiações. Nós vamos ver bem claro isso nos próximos textos aqui de Kardec. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Então, de que Kardec está falando aqui? Sim, do funcionamento das leis. E qual a principal, Lieber? Lei de causa e efeito, que pede o quê? Reparação. Então, ele está falando exatamente aqui da reparação, que o espírito pede, consciente ou subconsciente, que Kardec chamou aqui de quê? Na linguagem do século XIX, punição. A punição está lá no livro Céu e Inferno. O Céu e Inferno, no capítulo que fala das penalidades da vida futura, diz que o processo de reparação começa no arrependimento, passa pela expiação e aí vai até a reparação. Porque o perdão não é uma graça, mas uma anulação. Então, tem a ver com isso que nós acabamos de ver aqui agora. Se nós fazemos o mal, agimos contrariamente à lei de amor, justiça e caridade, numa existência, na existência anterior, vamos supor. O que a nossa consciência pede? E como que é o processo da reparação completo? Arrependimento, expiação e reparação. Vamos recordar? Nós vimos isso em outro módulo, mas tem tudo a ver com esse módulo que estamos falando. Como se dá o arrependimento? O arrependimento é um ato de quê? De reconhecimento perante a lei de amor, justiça e caridade, que agiu de forma injusta, de forma desamorosa, injusta, descaridosa. Então o espírito que reconhece isso, ou é levado a entender isso, porque quando o processo é subconsciente, o que acontece com o espírito? O que os espíritos superiores fazem com os espíritos desencarnados quando eles estão subconscientes dos atos deles? Eles reencarnam compulsoriamente? Se houver chance deles fazerem um processo de que a pessoa se torne consciente, eles fazem isso ou não fazem? Pela lei de misericórdia, o que eles vão fazer? Vão fazer todos os esforços para que a pessoa se torne consciente. Eles vão explicar, vão mostrar as encarnações anteriores, o que aconteceu, como aconteceu. Não é assim que funciona? Nós não vimos isso na lei da reencarnação?
que o processo da reencarnação é bastante complexo e todo um trabalho é feito. Isso é o processo de conscientização. O espírito que estava subconsciente vai se tornar mais consciente. Se ele se torna mais consciente, ele pode fazer boas escolhas. Então ele se arrepende, e aí o que ele pede? Arrependeu, depois já vai para a reparação? A lei total de reparação. Ele vai para a expiação, é o que nós estamos estudando. Depois da expiação que ele vai ser convidado a reparar, ou na mesma encarnação, se houver possibilidade. Porque se o espírito nasce débil mental, ele vai poder reparar alguma coisa? Não. Se ele nasce numa situação de miséria extrema, ele vai ter condições de reparar alguma coisa? Não. Ele vai precisar de novo da riqueza para poder reparar. Vai ser uma prova e vai ser para ele uma tentação muito grande de reincidir nos erros passados. Se nós precisamos de 2 encarnações para expiar para reparar uma falta, pois muitas vezes precisamos de 10, 20, até mais. 2 é muito pouco. É possível em alguns casos especiais da pessoa expiar e reparar numa mesma existência. Um grande exemplo dentro da área mediúnica é Ivone Pereira. Ivone Pereira era para reencarnar numa expiação em que ela teria uma debilidade mental devido aos suicídios passados. Então ela renasceria num corpo deformado, numa situação que só serviria para ela. O mentor dela colocou uma alternativa. Ela poderia reencarnar com corpo normal, desde que ela se dispusesse à tarefa mediúnica. E uma tarefa mediúnica que não seria fácil, seria extremamente sacrificial, pediria dela muito esforço, muita dedicação, muito suor e muita lágrima. Ela optou pela segunda escolha. E graças a Deus ela optou por isso, porque hoje nós estamos falando dela. Porque se ela optasse pela que seria mais fácil, que seria a expiação dolorosa, ninguém a conheceria no movimento espírita hoje, porque ela teria uma encarnação que só serviria para ela expiar, para depois de uma outra encarnação vir a reparar. Ela transformou uma encarnação expiatória numa grande fonte de reparação. Isso acontece? Acontece com almas resolutas. Espíritos resolutos podem passar por expiações e provas reparadoras ao mesmo tempo. A grande maioria, quando ainda falta resolução, expia primeiro para depois, numa outra oportunidade, já com mais fôlego, com mais possibilidade de vir a reparar. Então, voltando aqui, o espírito ele pede de uma forma consciente ou subconsciente. Se ele não se torna consciente, ele permanece subconsciente. Como que esse pedido? Ele não tomou consciência de que ele deve reparar, se arrepender, expiar e reparar, dentro da lei da reparação. Como que acontece? Uma reencarnação compulsória? Mais ou menos. Funcionaria pela lei da atração? Não. Qual a lei que impulsiona os espíritos? Lei do progresso. Há intrinsecamente em nós o convite divino ao progresso. E o espírito que traz isso em si mesmo, lá no íntimo, às vezes ele não se dá conta, mas os benfeitores dão conta, sabem que está acontecendo isso. Um anseio, um movimento na direção do progresso. E aí ele é trazido à reencarnação, que não seria propriamente compulsória no sentido de que ele vai obrigado àquilo. Ele pede, sem palavras, a reparação. Deu para entender isso, gente? Quando é que um espírito pede, por exemplo, o exílio planetário? Vejamos, os espíritos que estão sendo exilados,
eles estão indo voluntariamente? Consciencialmente eles estão indo? Não, eles estão sendo levados, de uma certa forma, alheia à vontade deles. Não é contra a vontade, mas alheio. Mas lá no íntimo do espírito, no âmago, na essência dele, o que ele está pedindo? Punição? Ele está pedindo progresso. E se ele permanecer na terra, o que acontece com esse espírito se ele permanecer na terra? Ele não progride. Por quê? Porque ele vai continuar num planeta de regeneração fazendo mal. Então, veja, esse pedido é de que tipo? Consciente ou subconsciente? Subconsciente. Então, subconscientemente, o espírito está pedindo reparação do débito passado dele. Ele ainda não está arrependido, mas ele já está pedindo reparação. As possibilidades de, ao reencarnar num planeta que a natureza ainda está hostil, que o processo de evolução ainda é muito materializado, muito bruto, e a saudade dos amores que vão permanecer da terra, pode auxiliar o espírito a se arrepender mais rápido ou não? Deu para entender como que funciona a lógica divina? Há punição no exílio, então? Não. Como nunca há punição em nenhuma situação. O que há é o espírito pedindo reparação dos seus débitos, pedindo reparação de forma subconsciente ou consciente. Acontece de forma consciente naqueles que já estão arrependidos. Aí o arrependido, ele mesmo pede: eu quero reparar. Muita gente vai ser exilada dessa forma. A pessoa que não puder continuar aqui, mas arrependido dos erros praticados, vão pedir o exílio para poder reparar com mais facilidade do que permanecer num planeta que já vai estar numa outra condição diferente da deles. Mas a grande parte está indo de forma subconsciente. Pela vontade não iriam, porque ainda não desenvolveram a vontade. Ainda não trabalharam a vontade para conectá-la com a lei divina. Ainda estão mais focados nos desejos. Os desejos são mais egóicos e menos de trabalho efetivo na direção do bem. O Romildo pergunta se esse é um anseio que o espírito tem de ser feliz. É um pedido para o progresso? É exatamente isso. Esse anseio pela felicidade é um anseio que vem de onde? Da nossa consciência. De onde na nossa consciência? Vamos lembrar da resposta da questão 115. Da meta assinada na nossa consciência. Lembro na questão 115 fala de uma meta assinada na consciência, em que nós trazemos essa meta, que é de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. Nesse conhecimento nós vamos adquirir a pura e eterna felicidade. Então, passando pelas provas, nós vamos gradualmente na direção dessa meta. Quando o espírito ainda está preguiçoso em relação às leis e às virtudes, o que vai acontecer com a meta? Desaparece? Ou ela permanece convidando o espírito? Ela permanece convidando o espírito por todo sempre. Cedo ou tarde ele vai sentir o anseio de conectar com essa meta que ele traz assinada na consciência. E aí que ele pede, de uma forma subconsciente ou consciente, a reparação. Tá? Começando pelo processo de arrependimento, expiação e reparação. Ou, caso não seja possível, colocando no ambiente onde propicia o arrependimento para de posterior expiação e reparação.
Então o espírito vai ser colocado no meio propício. Aquele que está subconsciente, ele vai ser trazido para o meio propício, seja na Terra, seja num outro planeta, para que ele possa apressar o processo do arrependimento, para de posterior expiação e posterior reparação. Porque ele anseia por isso, lá no nível subconsciente, e aí ele é colocado no meio propício. Vejamos que nós fizemos um aprofundamento bastante significativo nas falas de Kardec, que tem tudo a ver com as leis que nós estamos trabalhando em conjunto com outras leis. Lei de liberdade, de responsabilidade, de causa e efeito. É muito importante compreender as leis dentro desse mecanismo, as leis de forma global, para que, conhecendo as leis de forma global, nós possamos, aí com esse conhecimento, nos libertar. É isso que ensina Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Então, se nós fazemos esforços nessa direção, a verdade, se tornando patrimônio da nossa vida, vai nos libertando gradualmente. Vamos para a nossa avaliação reflexiva agora. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende as expiações? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o significado das expiações em nossas vidas, sobre o bom uso do livre-arbítrio para que possamos nos responsabilizar pela própria felicidade. Como você se sente em relação às suas escolhas, nas várias experiências de desafio, que tem devido ao seu gênero de provas e expiações? Você as tem utilizado para a sua evolução? Como você sente a sua vida aplicando todo o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa,
pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado. Dádiva para que você conquiste a perfeição.